Vamos lá, começamos o capítulo com Minato Jiraiya e seus dois companheiros lutando com os Jinchurikis Roshi e Han. Eles estão preparando Bijudamas contra os quatro, enquanto Roshi e Han dizem que terão de lutar contra eles. Eles questionam se o time está trazendo consigo o Jinchuriki da Kyuubi, e vemos o rosto dos Jinchurikis na Vila da Pedra. Os dois mandam duas Bijudamas pra cima do quarteto, porém Minato entra na frente para impedir o impacto. Minato começa a pensar que as bijus são iguais às que estão dentro daquela garota. Então vemos uma narração com a imagem sombreada da Kyuubi e é falado que um novo recipiente virá até o ninja. Esse receptáculo novo é tímido e está assustado. Minato diz que aquilo está pendurando acima dele e que ele libertará essa forma. E dessa maneira, vemos o rosto assustado de Kuchina. Ô, Geekers, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Naruto. Sim, pessoal, quanto tempo, caraca, quanto tempo, hein? Já tem o que, 2012 que o mangá de Naruto acabou e a gente não tem um capítulo especial? 11 anos, velho, 11 anos depois, estou aqui, pequeno LP, 2012, 2014, alguma coisa assim, nunca lembro. O pequeno LP que fazia teorias lá na comunidade da Naruto Project, que lá no Orkut, lá atrás, agora está aqui no YouTube fazendo teorias também sobre Naruto. E 11 anos depois, ou digamos assim, 8 anos depois, nós estamos aqui para falarmos de Naruto novamente, né? Estamos aqui para falar de Naruto e vamos falar sobre esse capítulo que tá fantástico logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a continuar crescendo cada vez mais aqui na plataforma do YouTube e compartilha esse vídeo com seus amigos. Gente, compartilha porque esse vídeo deu puta trabalho, né? O capítulo oficial só sai no domingo e a gente antecipou para vocês aqui, então, cara, deu, na verdade, um puta trabalho pra trazer esse vídeo pra vocês. Então compartilha. E também, se puder, se inscreve lá no meu canal de Reacts. Se puder não, né? Eu sei que você vai se inscrever no meu canal de Reacts, que o link está na descrição desse vídeo. Voltamos então com Kuchina e ela nos revela que tudo não passava de um grande pesadelo. Seu quarto é repleto de almofadas com rostinhos e na cômoda vemos o retrato da esposa do primeiro Hokage, Mito Uzumaki. Kuchina reclama que teve o mesmo sonho outra vez, que observa a mesma paisagem de novo e os mesmos soldados ambus a vigiando outra vez. A mãe do Naruto questiona quais seriam os planos para aquele dia e os mesmos soldados ambus questionam que ela havia dito que treinaria técnicas de selamentos com Minato hoje. Kuchina observa uma borboleta em uma janela e lhe acompanha até o local, mas o inseto acaba voando para longe. Em um quadro fantástico, Kishimoto nos mostra que atrás da liberdade de Kuchina, os ambus estão nas sombras, vigiando cada passo que a personagem dá. Os ambus dizem para Kuchina nunca sair dos limites, e ela está cansada de ouvir isso todas as vezes. Ela vai de encontro com Minato e se questiona quando poderá ter um momento a sós com o futuro Hokage. Kuchina, vibrante como seu filho, diz para Minato que vai se esforçar ao máximo no dia de hoje. Ela diz que Namizaki é alguém que aprende as técnicas do seu clã rapidamente. Ela está toda empolgada, dizendo que o clã Uzumaki ainda possui muitas técnicas de selamento para ensinar. Mas Minato, meio que sem jeito, diz para a garota que precisará ir para outro lugar no dia de hoje. Naquele dia, ele terá que ir para outro lugar para praticar uma técnica diferente, o que quebra a personagem totalmente. Namizaki apenas diz que veio se encontrar com ela para dizer isso. Kuchina questiona bravamente Minato sobre qual é o truque e o mesmo lhe responde que não é nada demais. A personagem fica com ciúmes e pergunta a Minato que lugar será o treinamento, enquanto vemos Kakashi, Gai e Obito se aproximarem, mas o Minato não é o sensei deles ainda. Por isso não os reconhece. É mais como um fanservice na cena. Kuchina lhe questiona se será na terceira área de treinamento. E Minato diz que não pode lhe contar e que sua técnica ainda não está pronta e ele não quer que a garota se machuque. A Uzumaki mexe os cabelos e diz para Minato que está tudo bem e que entende, mas ela forma várias caudas com ele de dar medo em qualquer homem.
Kushina tá uma arara. E ela diz que, se no caso é o Minato realmente não gostar de ficar com ela, pra garota está tudo bem, né? Transformou aquilo numa tempestade em copo d'água. O pai do Naruto fica sem entender nada, dizendo que não é isso, até que Minato é convocado. Vemos que se trata do time dele, dizendo que o terceiro Hokage está os chamando, em algo que tem que ser depressa, enquanto as meninas querem chamar o Minato para ir a um encontro. O pai do Naruto se despede, deixando Kushina para trás. A garota tenta lhe acompanhar, mas os Zanbus não a deixam. Minato se aproxima dos seus amigos e ao fundo podemos ver um pequeno Asuma e uma Kurenai observando tudo. Kushina fica triste e os ninjas da Anbu dizem que daquele ponto ela não pode passar. Então vemos a técnica na qual Kushina está presa, um Uzumaki que lhe prende dentro de uma boa área de Konoha. Kushina, desolada, volta para dentro da sua casa, pensando nas palavras de Mito para ela. Começamos então um flashback da esposa de Hashirama conversando com Kushina ainda criança. Ela tem a pequena marca do Byakugou na testa. Mito começa a dizer para a garota que, assim que encontrar o amor dentro de si, deve guardá-lo. Dessa forma, mesmo que seja um receptáculo para o Nove Caudas, poderá ser feliz como uma Jinchuriki. Kushina questiona sobre o amor e vemos o mesmo kanji que tem na testa do Gaara. E Mito lhe responde que isso não é algo que ela consegue apenas esperando e pede para a garota lhe seguir. Elas atravessam uma porta e vemos vários selos espalhados pelo edifício, enquanto os antigos Anbus, sacerdotes ou seja lá o que for, dizem que Mito deveria estar deitada lhe chamando de Sama. Mito diz que tem algo que quer mostrar para a pequena e que o passeio só levará alguns instantes. O flashback acaba e vemos que Kushina selou os Anbus com seu jutsu de correntes e escapou. Eles tentam fazer algo, mas a garota consegue escapar. Mas ao chegar ali no limite do selamento, Kushina fica relutante se deve fugir ou não. Mas ela decide escapar. Só que assim que ela pisa fora do selo, o chakra do Kurama invade seu corpo por completo. Kurama começa a falar com ela, dizendo que a mãe do Naruto e os membros do clã Uzumaki foram tocados pelo poder do selamento do Redemoinho. Eles têm sido beneficiados quanto utilizados por esse poder e agora Kushina mesmo está sendo moldada e afogada na correnteza do turbilhão do destino. Kurama aparece completamente amarrada nas correntes de Kushina, mas elas estão arrebentando uma a uma. O Biju diz para Kushina não confiar em ninguém e que ele é o único que pode libertar a garota e que ela nunca deve esquecer seu ódio e confiar em alguém. Kushina corre e vemos então Minato. Ele está em um campo e vemos vários redemoinhos nas rochas. Ele diz que fazer algo assim é impossível, que muito é estável e é difícil de controlar. Jiraiya está ao lado dele e diz que o redemoinho que nós temos em nosso cabelo, que forma ali o formato do penteado do nosso cabelo, ajuda a entender melhor a rotação do chakra. Jiraiya diz que entender isso vai fazer a técnica se sair melhor, mas Minato acredita que isso é apenas uma superstição. O ninja lendário diz que isso não é totalmente verdade. Jiraiya diz que sempre imagina seu chakra girar para a direita e seu redemoinho segue essa direção. Ele olha a cabeça do Minato e fica inconformado com o que vê. Minato possuía 2 redemoinhos em sua cabeça. Assim então o pai do Naruto questiona para qual lado deveria treinar. E Jiraiya lhe responde que não faz a mínima ideia. O ninja lendário pede para Minato fazer uma pausa e assim Kishimoto nos quebra com Jiraiya trazendo um picolé que se divide em 2 e pergunta qual o sabor Minato queria. O pai do Naruto responde que tanto faz, mas assim ele tem um estalo para desenvolver a sua técnica. Ele salta da pedra e Jiraiya pergunta se Minato não quer mais sorvete. Ele alerta que vai comer os 2. Então Jiraiya fez Minato chegar à conclusão de propósito. Ao amassar os 2 redemoinhos da mesma forma, conseguirá. O ninja lendário diz que uma pessoa com 2 redemoinhos é considerado como um gênio. E assim Minato conclui seu jutsu, mas ainda sem o seu nome
clássico. Minato lhe chama de luz do anel frio adocicado que se lança ao acordar com o redemoinho de cabelo próprio, que veio o círculo duplo. O cara era um gênio, mas não tinha criatividade para nome de jutsu. Mano, imagina o Tobirama vendo essa cena do Minato criando esse nome. Muito bom. Jiraiya diz que esse nome é muito longo e que não faz sentido nenhum. Minato informa então que finalmente terminaram a técnica. O ninja lendário diz que vai se candidatar a mais uma missão, mas que Minato deve descansar. Enquanto o pai do Naruto recolhia suas coisas, ele notou a aproximação de Kushina. Curioso, Minato perguntou por que ela estava sozinha naquele lugar. Ela responde que o terceiro Hokage havia concedido a ela um passe que lhe dava uma permissão especial. Minato diz que os vigias normais também não estão junto com ela, e Kushina responde que não se importa com isso. Kushina se prostrou e humildemente pediu desculpas a Minato por ter gritado com ele anteriormente. Em resposta, o pai do Naruto também pediu desculpas sinceras por ter quebrado o compromisso que tinha com ela. A mãe do Naruto questiona a Minato que a técnica que ele queria treinar era algo incrível, e o mesmo questiona se ela tinha visto. Namizaki explicou que criou esse jutsu com a intenção de proteger Kushina. Ele confessou que estava determinado a concluir a criação o mais rápido possível, mesmo que isso significasse, infelizmente, quebrar a promessa que ele havia feito para a garota naquele dia. Kushina fica meio confuso com o que Minato quer dizer com aquilo, e Minato alerta a mãe do Naruto que eles estão em guerra nesse exato momento e que a garota pode ser convocada a qualquer momento. Minato então diz que começou a criar essa técnica para que Kushina pudesse usá-la para se proteger quando fosse convocada. Minato expressou que criou aquela técnica porque ele nunca queria perdê-la. Suas palavras deixaram Kushina sem reação, comovida com o profundo amor e dedicação que ele havia demonstrado. Mas as palavras de Minato conectam as emoções de Kushina demais, e a Kyuubi dentro dela entra em colapso. Minato pergunta para a mãe do Naruto se está tudo bem, e dessa forma começa a jorrar chakra da Kyuubi dentro dela. Uma das caudas da Kurama escapa e atinge Minato em cheio, lançando-o para longe e rasgando seu peito por completo. Vemos do lado interno da Kushina e Kurama está falando com ela, dizendo que havia lhe avisado para não confiar em ninguém, que Minato lhe usará, e pede para que ela solte todos os selos, e assim ela ficará livre do sofrimento, e se ela não fizer isso, ele a matará. O selo se ativa novamente e Minato aparece, dizendo para Kushina se manter forte, enquanto o manto da Kyuubi tenta tomar ela. Kurama fica impressionado como Minato consegue usar o Soshin Fuin, mesmo não sendo um Uzumaki. Kushina questiona por que Minato se preocupava com ela, que era tão insignificante assim. E o pai do Naruto lhe abraça, dizendo que ele gosta de pessoas fortes, pessoas mais fortes do que ele. Em um quadro inacreditável do Kishimoto, vemos Minato conseguindo passar a aura de Naruto e Boruto ao mesmo tempo, respondendo para a garota que tudo isso era porque ele a amava. Minato não aceita a ideia de perdê-la e segue lutando para conseguir manter o selamento. Kushina tem a continuação do seu flashback dessa forma. Mito começa a explicar para Kushina sobre o clã Uzumaki, como ele está disperso e que havia perdido tudo. Elas estão em um salão com o símbolo do clã Uzumaki no chão, que tem uma grande escada em forma de espiral. Mito continua dizendo que, em sintonia com as correntes do mundo natural, o clã Uzumaki era um clã famoso pelas habilidades de selamentos e também sua grande força vital. Várias guerras foram travadas por causa dos poderes do clã Uzumaki, e que a própria existência deles está sendo ameaçada por causa desses redemoinhos. Mas o poder do clã Uzumaki trouxe estabilidade também, por causa daquela casa onde estavam, o chão em que estavam pisando. O brasão da família Uzumaki contém um grande jutsu, o jutsu de selamento, que fortalece o poder de selamento dos Jinchurikis, combinando assim
pode-se criar uma camada extra para a grande proteção. A pequena Kushina pergunta se até mesmo 9 caudas está incluso, e Mito responde que do seu ponto de vista, uma garota forte como a mãe de Naruto conseguiria com toda certeza segurar a Kyuubi, que até mesmo seus cabelos vermelhos são melhores que os dela. E Mito então chama a atenção de Kushina para algo que queria lhe mostrar, mostrando que na proteção dos Uzumakis está a vontade do fogo. Protegendo o clã Uzumaki está o fogo de Konoha. As duas começam a subir as escadas, formando a espiral do clã Uzumaki. E Mito começa a falar sobre o que é uma espiral. Uma espiral é uma superfície plana. Pode ser ali uma imagem imutável, mas ao mesmo tempo, uma espiral pode ser tridimensional. Mesmo que pareça que você está girando, girando e girando e não saindo do lugar, o chão muda pouco a pouco e o cenário também. Kushina pergunta o que há lá em cima e Mito responde que é algo que vive dentro dela. Quando elas chegam na parte de cima, Kushina consegue ver o céu e fica maravilhada. Mito diz que ela vem naquele lugar em tempos difíceis e ela sempre sobe para aquele lugar para olhar para cima. Kushina se pergunta se isso é o que está dentro do coração de Mito e a mesma responde que sim. Mito chama a atenção de Kushina para algo e diz que mesmo que estejam vivendo dentro de um furacão, certamente eles podem escalar e encontrar o amor. Dessa forma, terão a capacidade de transformar esse furacão em uma espiral. E assim, ela olha o rosto de Hashirama, mostrando que o primeiro Hokage era o que mantinha seu coração firme. Olha, meus amigos, isso é... eu não sei nem o que falar, cara, mas isso é o ponto de falar sobre o amor. Caraca, que conversa inacreditável. Mano, a Mito subiu pra mim assim, umas 40 posições. O Kishimoto, caraca, velho, que cena fantástica, sabe? Você observar ali toda uma cena, e eu não tava esperando isso, né? Porque ela tava olhando, observando, e quando você dá de cara, quando ela tá olhando o Hashirama, cara, mano... arrepia tudo, porque normalmente a gente vê Naruto no quesito de forças e habilidades relacionados aos personagens, mas a gente esquece também esse lado sentimental que também faz parte do universo de Naruto, né? Segue toda essa linha. Existe um contexto que não foi tão abordado assim na época, mas que o Kishimoto tá sabendo fazer muito bem em Boruto e ao mesmo tempo tá sabendo fazer muito bem agora com esses spin-offs, com os light novels que estão saindo, com essas afirmações, até mesmo o Sasuke Hetsuden que saiu, né, Sasuke, né, eu acho que o Sasuke Hetsuden acabou saindo, desenvolvendo um pouco mais a relação da Sakura com o Sasuke, mostra exatamente isso. Cara, que plot incrível quando a gente observa a Mito olhando ali pro Hashirama e você fala, caraca, olha, o Kishimoto conseguiu me quebrar nessa, cara. Isso, meus amigos, isso é falar sobre o amor. Mito, então, se dirige ali para a Kushina e fala que espera ter dado uma visão diferente para a garota sobre as questões que ela vai enfrentar. E todo o medo que Kushina tinha vai se embora imediatamente. Termina um flashback e vemos os olhos determinados da Uzumaki. Correntes saem por todo o seu corpo, forçando um cabo de guerra com o Kurama. Ela encara o Kurama e diz que pode fazer isso. A Kyuubi se prepara para mandar uma Bijudama contra ela, mas corta para o lado de fora. Minato chama a atenção da Kushina e lhe diz que está junto com ela e que resolverão esse problema juntos. Kurama continua juntando a Bijudama e puxa a corrente que Kushina está usando e a joga no chão. Kushina então entra no modo Kyuubi clássico e vemos um golpe fatal em Minato. O soco da Kushina atravessa seu peito fora. Kushina diz para Minato fugir e o pai do Naruto diz que não vai a lugar nenhum, continuando a forçar o selo. Kurama pede para que Minato lhe solte e o mesmo desmaia, mas ainda mantendo o selamento. Kushina se lembra das palavras de Mito sobre elas chegarem à vila como recipientes para o 9 caudas, mas primeiro a garota deveria encontrar o amor e colocá-lo nesse recipiente. Dessa forma, mesmo se tivesse que viver como uma Jinchuriki durante a vida toda, ela ainda seria feliz. Minato
Então surge dentro de Kushina e afirma que a Kyuubi sempre o encontrará dentro dela para protegê-la. Ele concentra seu poder e lança um poderoso Rasengan na direção do Kurama. Minato então choca o Rasengan com a Bijudama, dizendo que não dará a Kushina para Kurama. A luta assim termina e Minato acorda no hospital, onde vemos Jiraiya e Tsunade. Kushina lhe abraça lhe agradecendo. O pai do Naruto recebe alta do hospital e Kushina lhe pergunta que jutsu que era aquele que ele estava utilizando e que parecia muito com a Bijudama que a Kyuubi estava tentando usar e pergunta como ele o desenvolveu. Minato explica que durante suas batalhas no campo de combate nessa guerra, testemunhou outros Jinchurikis usando as Bijudamas. Ele utilizou essas observações como referências e como base nelas, criou essa técnica específica. Seu objetivo era transmiti-la a Kushina, para que ela pudesse dominar e controlar o poder da Kurama da maneira mais efetiva. Minato então revela o nome gigantesco do seu novo jutsu e Kushina fala para ele que esse nome é impossível. O pai do Naruto diz que a garota poderia escolher o nome então. Kushina leva Minato até o local onde Mito a havia levado anteriormente. Diante das estátuas dos Hokages, eles observam a borboleta que havia sido um sinal importante em sua jornada. Essa mesma borboleta que antes a guiara para o começo de sua espiral, agora lhe mostrava o final desse ciclo. Assim como Mito com Hashirama naquele mesmo lugar, Kushina admirava o rosto do amor da sua vida. Kushina então olha para Minato e diz o nome Rasengan. O futuro Hokage não entende muito bem o que ela quer dizer com aquele nome, então sua futura esposa responde que o nome do jutsu deve ser Rasengan. Minato sorri, demonstrando que ele apreciou o nome escolhido por Kushina. Essa conclusão traz um sentimento de grande significado, assim como seu rosto seria eternizado no monumento dos Hokages. Caraca, que spin-off, né? Que one shot fantástico sobre o Minato. A gente tava precisando desse capítulo, a gente tava realmente precisando desse capítulo e que coisa fantástica. Basicamente eu curti 3 coisas realmente sobre esse spin-off, né? O primeiro é que o nome Rasengan foi dado ali pela Kushina. Isso foi muito bom porque conecta o jutsu, o principal jutsu do Naruto, a sua mãe também. Então, toda aquela noção que nós tínhamos sobre o Rasengan fica ainda melhor. Porque o jutsu foi criado ali pelo Minato e o nome foi dado pela Kushina. Então, mais uma vez, algo é herdado pela família Uzumaki, segue ali pela família Uzumaki de uma forma magistral, né? A forma e as abordagens realmente relacionadas a isso transforma todo o contexto, vem até um flashback, né, da nossa vida assistindo Naruto, acompanhando todos os capítulos e agora traz até mesmo mais profundidade sobre essas cenas. O segundo ponto é que o Minato dominou o jutsu de selamento do clã Uzumaki e fez com que a Kushina pudesse viver uma vida normal. Se vocês não prestaram um pouco de atenção, a Kushina ela só tinha um limite de área para poder agir e era o limite que o selamento antigo poderia fazer. E aí o que que acontece? Quando a Kyuubi sai fora do controle, o Minato acaba vindo com um novo selamento, né, fazendo ali esse novo selamento, né, que na verdade só o clã Uzumaki poderia utilizar, e assim ele acaba forçando esse selamento e fazendo com que a situação da Kushina ficasse mais segura, que ela pudesse realmente circular por toda a vila de Konoha. E o terceiro ponto é que eu achei interessante, é a forma legal de explicar que foi um jutsu criado para proteger a Kushina e automaticamente um Uzumaki. Então, se é um jutsu criado para proteger a Kushina, é claro que seria também um jutsu para proteger o Naruto. Caraca, muito bom isso, cara. O Kishimoto amarrou muito bem desde o começo, desde ali desse, claro, né, o one shot vem bem depois, então ele teve muito tempo para pensar nessa história, coisa do tipo, mas foi uma forma de amarrar as pontas, né? Tem algumas coisinhas ainda soltas em Naruto e eu acho que isso foi um ponto muito legal. Agora, cá entre nós, né? Cá entre nós. Se tivesse um one shot desse, né? Um capítulo solto, leve, né? Sem compromisso, uma vez por ano, cara, eu seria muito mais feliz.
Faz essa pra nós, Kishimoto, faz essa pra nós, um capítulozinho desse por ano. A gente tem tanta história pra contar, tem a morte do Hashirama, tem ali por que o Tobirama criou ali o Endo Tensei, por que ele quis criar o Endo Tensei, será que ele criou o Endo Tensei pra trazer o irmão dele de volta, pra ver se o Madara estava vivo ainda, por que ele criou essa habilidade. Cara, tem tanta coisa legal pra abordar no passado, o futuro é algo maravilhoso, né, Boruto tá ficando legal, né, agora com a volta no próximo mês, né, em agosto, Boruto já retorna, já tá ficando algo bacana, mas o passado ainda pode ser explorado. Tem muitas ideias, muitos conteúdos, então vai lá, tio Kish, faz essa pra nós. A gente te acompanha há tanto tempo, um capítulozinho de Naruto por ano, trazendo revelações, ideias como esse, é tudo que a gente quer.